Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 20 de setembro do ano de 2017, e o nosso tema hoje é Trate bem o consulente. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda e também curta a nossa página no Facebook, facebook.com/medium de Umbanda. Muito bem, agora que eu encerrei essa minissérie sobre a minha iniciação na Umbanda, quais foram os primeiros contatos que eu tive, como isso me marcou. Se você não ouviu, corre lá no site, aliás, lá no canal, né? E você vai poder ter acesso a isso. E enquanto eu estava lembrando aqui das primeiras vezes que eu visitei um terreiro, eu me lembrei também de uma das primeiras experiências negativas que eu tive num terreiro. E achei que talvez fosse interessante gravar sobre isso, justamente para produzir reflexões. Bom, antes de chegar ao fato que eu quero narrar para vocês, deixa eu contar uma experiência que eu tive na igreja evangélica. Eu tive um colega de trabalho que frequentava a igreja batista e ele era muito gente boa. Ele era tão gente boa e ele me convidava tanto para visitar a igreja, para conhecer, que um dia eu aceitei. E eu fui nessa igreja. Quando eu cheguei, a minha primeira surpresa, havia uma pessoa na porta e assim que eu cheguei, essa pessoa veio conversar comigo. Olha, a primeira vez que você vem aqui, eu nunca te vi antes, seja muito bem-vindo, meu nome é fulano de tal. E assim que esse meu amigo chegou e me apresentou, é um colega, eu estou trazendo ele aqui para a igreja, tal. Ele imediatamente chamou o pastor veio conversar comigo, me deu as boas-vindas, me explicou como é que funcionava a igreja, quais as atividades que eles tinham, o trabalho assistencial que eles faziam. E eu fiquei muito impressionado com isso. Eu nunca tinha tido nenhum contato com instituição evangélica e fui a pedido desse meu amigo e conheci essa igreja, a Igreja Batista, e achei muito bacana o trabalho realizado, principalmente o trabalho social que eles realizavam ali. E assim que terminou o culto, eu voltei para casa, eu fiquei impressionado pela forma como eu fui acolhido. Esse acolhimento que eu recebi ali na entrada, conhecendo a instituição, sabendo dos seus valores, o trabalho que ela faz, foi muito importante. Isso fez com que eu tivesse um olhar um pouco menos resistente ao trabalho da igreja. Pois bem, e saí com aquilo pensando, se um dia eu tiver tocando algum trabalho, eu vou fazer questão que haja uma certa recepção, porque isso foi muito importante para mim. Muito bem, agora vamos voltar à experiência que eu queria narrar para vocês. Eu estava frequentando um terreiro, era uma das os primeiros contatos que eu tive, acho que terceira ou quarta vez que eu estava visitando o terreiro, e eu descobri da pior forma possível que eu não deveria fazer algo. E funcionava mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia. Você chegava no terreiro, aí tinha o portão de entrada, uns 4, 5 metros depois do portão, estava uma nova porta onde você entrava para o salão, onde efetivamente encontrava o terreiro. Muito bem. Por uma questão natural de respeito, assim que eu cheguei, eu tirei o boné, segurei o boné e fiquei com ele na mão o tempo todo. Entrei para o terreiro, participei da gira, recebi o passe, me consultei com as entidades. Quando eu estava saindo, eu era uma das últimas pessoas e eu saí do portão de entrada do terreiro e estava caminhando para o portão de saída para a rua. Quando eu cheguei perto do portão de saída, eu pus o boné na cabeça. Pra quê? Tinha um médium que estava saindo junto comigo, inclusive eu vi ele trabalhando lá, ele incorporando.
ele delicadamente, na frente de outras pessoas, virou para o meu lado e aos berros disse que não podia colocar boné ali dentro. Eu fiquei assustado com aquele grito, né, que ele deu, foi realmente escandaloso. Tirei o boné, falei que não sabia, e ele ficou nervoso e saiu inclusive resmungando. Então, para ficar claro, eu não estava com o boné dentro do terreiro, o que eu particularmente acho que não é problema algum. Mas eu não estava com o boné dentro do terreiro. Eu coloquei o boné praticamente no momento em que eu cheguei em frente ao portão de saída para a rua. E levei um coice dos estilosos ali na frente de todo mundo e fiquei completamente envergonhado e fiquei mais de um ano sem frequentar aquele terreiro. O curioso é que no momento em que eu cheguei, ninguém me recebeu, ninguém me orientou, não havia nenhum papelzinho na parede, ninguém deu aviso antes de começar a gira. E particularmente eu não via problema algum em colocar o boné na cabeça, já chegando no portão de saída, fora do salão do terreiro. Mas eu levei um puta de um coice ali de um médium que acabara de incorporar uma entidade que prestou a caridade. E fiquei realmente muito chateado com isso. Então, a partir disso, esse fato me motivou a ter um olhar um pouco mais abrangente sobre as pessoas que frequentam o terreiro. O terreiro, para sobreviver, ele depende da consulência. Não apenas sobreviver financeiramente, mas se ele não tiver público, não tem gira. Quantas vezes nós recebemos notícias de que aquele terreiro lá eu não vou porque as pessoas são sem educação, te tratam mal. Então, eu penso que nós não precisamos necessariamente fazer como o pastor fez, receber a pessoa, contar a história dela, aquele acolhimento inicial na porta, porque as entidades vão fazer isso daqui a pouco. O preto velho acolhe, o caboclo acolhe, o baiano acolhe. Mas eu acho importante ter uma pessoa ali na porta para receber, para dar boa noite, para entregar a senha, estar disposta a responder às dúvidas que as pessoas possam ter aquele momento. Muita gente vai no terreiro pela primeira vez e a gente sabe que é uma experiência, ela marca. Então se ela chega num terreiro, ela é maltratada, ela recebe um coice como eu recebi, ela pode nunca mais pisar num terreiro. E às vezes é um médium potencial que os guias pelejaram durante anos para fazer chegar no terreiro, para vir um médium de mal com a vida, dar uma resposta atravessada na pessoa e a pessoa falar, sai fora. Eu fui lá para conhecer, o cara me deu uma patada lá na frente de todo mundo, eu fiquei mó sem graça, não volto naquilo lá nunca mais. Então, por uma questão de simples bom senso, por uma questão de fraternidade, o mínimo que nós temos que fazer é tratar a consulência com respeito, com educação, com carinho, com boa vontade. Eu particularmente não entendo porque há médiums, porque há cambones que se disponham a frequentar um terreiro, a trabalhar e estão sempre de cara feia, sempre mal-humorados, tratam as pessoas de forma ríspida, de forma rude, de forma às vezes desrespeitosa. Então tá fazendo o que lá dentro? O cara tinha acabado de incorporar o caboclo, era uma gira de caboclo, deu consulta ali para umas 10 pessoas, o cara mal saiu do terreiro, ele já me tratou mal. Tá certo, ele pode ter os problemas dele, podia estar passando por dificuldades, a gente entende isso. Mas o fato é que o consulente leva a impressão que ele tem da casa. Ele conta para um, que conta para outro, que conta para outro. Então eu sempre aprendi com as entidades que a consulência é o termômetro do terreiro. Se é um terreiro em que não há firmeza, se é um terreiro que você não tem ali aquela segurança, a assistência geralmente não vai para frente. O terreiro pode ser minúsculo. Se há firmeza, se há segurança, se há espiritualidade de verdade, se há seriedade, se há amor ao próximo, se há interesse, ele vai estar sempre cheio.
Se não tem nada disso, ele fica sempre vazio. Então, o termômetro de um terreiro é sempre a consulência. E isso é motivo mais do que suficiente para a gente tratar bem a consulência. Não precisa ficar de beijinho, abracinho, eu não sou assim. Mas o mínimo de respeito, o mínimo de consideração a gente tem que ter. Se a pessoa, por exemplo, vai tomar um passe e ela entra de calçado, talvez ela tenha esquecido, ou talvez ela não saiba. Quem está controlando as pessoas pode falar, ó, por favor, o senhor precisa tirar o sapato antes de entrar. Mas já vi ocasião que a pessoa entrou de sapato e tomou um coice ali. Pelo amor de Deus, está entrando de sapato, tem que tirar. Então, a forma agressiva, ainda que o conteúdo esteja correto, se a forma for agressiva, então a comunicação já se tornou defeituosa aí. Então, é muito simples. Temos que tratar bem a consulência, porque eles é que fazem o terreiro sobreviver. Sem consulente, não há gira. Não tendo gira, as entidades não prestam a caridade e nós igualmente não prestamos a caridade ao recebê-las. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.